Vamos lá, ó. Na aula de hoje, vocês vão trabalhar o sistema monetário brasileiro, tá? Vocês vão falar, mas o que tem a ver, vou dar um pouquinho de fração, por que tem a ver fração com o sistema monetário brasileiro? A prova vai voltar um pouquinho, por quê? Porque primeiro, antes de usar o sistema monetário brasileiro, eu vou dar para vocês a questão dos numerais decimais, ou frações decimais. Mas para entender os decimais e as frações decimais, eu tenho que voltar um pouquinho na fração. Ok, nós aprendemos que a fração nada mais é que a figura inteira dividida em partes iguais, tá? Quando que eu fraciono? Quando eu divido. Então, ó, eu tenho inteiro, o mesmo inteiro foi dividido em duas partes, então cada parte tem um nome que se chama 1/2, tá? Ó, 1/2. Eu dividi o mesmo inteiro em 4 partes, cada parte se chama 1/4. Eu dividi o mesmo inteiro em 8 partes. Cada parte chama-se 1/8, ok? Então, tem um nome, tá? Agora, se eu pintasse, lembra? Se eu pintar, vai ficar a mesma fração. No caso do meio, 1/2 é a fração do que eu comi ou do que eu utilizei. Se eu pintasse duas partes aqui, ó, ficaria 2/4, a representação de 2/4. Por que 2/4? 1/4 mais 1/4, 2/4, por isso tem nome. Se eu pintasse aqui, ó, 3 partezinhas de 1/8 aqui, ou de 8 partes, ficaria 3/8. Então, 3 partes de 8 que eu comi, que eu tinha, tá? 1/8 mais 1/8 mais 1/8, 3/8. Então, por que eu tenho que entender que tem nome? Porque quando chegar lá na fração decimal ou nos numerais decimais, vocês vão ver que agora eu vou aprender por vírgula no número. Ou seja, o número que antes era só inteiro, que eu só sabia ele inteiro, agora eu vou saber ele por partes, tá? Eu vou dividir ou vou colocar vírgula no número para representar ele em partes, tá bom? Então, vamos lá. A primeira representação em partes do número é 1/10. Vocês viram, tem uma atividade que tinha um pouquinho disso, tá? Então, eu represento a fração, ó, numerais decimais inteiro e partes nos numerais, ou nos números, tá bom? Vamos lá, ó. Então, cada pedacinho da fração, lembra? Então, é uma figura dividida em 10 partes. Cada parte se chama 1/10. Uma parte de 10, ó, cada parte 1/10. Agora eu vou aprender a representar essa fração 1/10 em número, ou número com vírgula. A vírgula me indica que tem um inteiro e parte do inteiro, tá? Nesse caso aqui, eu tenho só parte, ó, 1/10 é uma parte do inteiro, então eu coloco 0. É 0,1. Por que 1? Porque é 10. 10 tem um zero. É o jeito mais simples de ver, para a gente saber que se tem quantas casas tem depois da vírgula. Então, 10 tem um zerinho só, então eu coloco 0, que é uma parte, não é inteiro, tá? Só vai ter 1 ou 2 ou mais que 0 antes da vírgula quando for inteiro. Eu não tenho inteiro aqui, ó, tenho divisão. Eu tô comendo uma partezinha só. Então, faz de conta que eu vou comer 1/10 do meu chocolate. Como que eu represento isso em vírgula? 0,1. Eu comi 1/10, tá? E isso é representado com os números, ok? Uma outra representação que a gente pode ter também, espero que dê para ver aí, ó. É uma figura dividida em 100 partes. Cada partezinha, eu coloquei aí, tá a caneta, tá pequenininho, mas cada partezinha chama-se 1/100, tá? Então, eu tenho 1/100, eu comi uma parte. Eu posso comer várias partes, mas eu comi uma parte, só pra gente entender. Então, eu comi 1/100 ou 0, quantos zerinhos tem o 100? Dois zeros, então 0,1. Eu comi 1/100. Lembra que a Pro explicou? O que muda na fração não é quantas partes, mas o quanto que eu vou comer. Por exemplo, ó, quem comeu 1/10, vou voltar lá, ó. Quem comeu 1/10, ó o pedação que comeu. Agora, quem comeu 1/100, ó o pedacinho que comeu. Tá vendo? Então, quanto mais eu divido, menor fica o pedaço. Ok, a fração é isso, a gente aprendeu por fração. Fração é o numerador e o denominador. O numerador representa o meu inteiro,
né? E o meu denominador, em quantas partes eu dividi meu inteiro. Quando eu coloco a fração do que eu comi, eu digo que eu comi 2 partes de 100, certo? E se fosse eu representasse 2 centésimos, eu comi 2 centésimos, faz de conta, 0,02. Por que eu conto 2 casinhas? Por conta dos zerinhos do 100. É simples. Então, quanto mais eu divido, menor fica o meu pedaço. E agora eu não vou representar só em fração, vou representar com vírgula. Por que eu estou ensinando isso com vírgula? Porque eu vou aprender lá no meu sistema monetário que o meu real é escrito com vírgula. Quantas casas tem um real depois da vírgula? Sempre 2. Por quê? Porque é centavos e significa que é 100. 100 vem de 2 zeros, então 2 casas depois da vírgula. A gente vai ver também que nossas grandezas e medidas, na medida de massa, de capacidade, a gente vai, por exemplo, ter 3 casas depois da vírgula. Por isso que a Pro está dando também o número com vírgula, para a gente aprender a representar o quilo, o litro e outras coisas mais com vírgula, tá? Agora, eu também tenho... Vocês me desculpem que ficou bem precário, mas eu tentei fazer 1000 partes aqui. Na verdade, gente, tem 900 partes, tá bom? Porque eu tenho que fazer muito menor, tá bom? Então, ó, eu vou escrever em cima, ó, faz de conta que tem 1000. Tá bem parecido com 1000, né? Tem 900, tem 100 a menos. Mas, enfim, tá? Faz de conta que tem 1000. Cada partezinha, eu coloquei a caneta, talvez não dê pra ver, vale 1 milésimo. É assim que eu chamo, tá bom? Se eu comi uma parte dessas 1000 que eu tenho, então eu comi 1 milésimo. Então, quantos zeros tem o 1000? 3 zeros. 2, 1 milésimo. Vocês estão vendo que quanto mais eu ando depois da vírgula, menor é o pedaço, porque eu dividi mais, tá? Então, eu ando de acordo com o número que eu tenho no meu denominador, ok? Se eu tivesse comido 3 pedaços desses 1000, seria 3 milésimos, ou 3 partes de 1000, ou 0,003, ok? Tudo bem aí? Então, olha, o número com vírgula. Por que a Pro fez isso? Porque a gente vai aprender sobre o sistema monetário, como eu disse. Tá? Para aprender sobre o sistema monetário, a gente precisa saber o número com vírgula, ou aprender o número com vírgula, tá bom? Então, eu vou passar esse vídeo e depois eu vou fazer o vídeo, vocês vão ver o vídeo do sistema monetário. Eu quero contar um pouquinho da história do sistema monetário. Eu vou ver se eu consigo aqui fazer um resuminho, tá, do sistema monetário, para que vocês entendam um pouquinho sobre isso. O que é o sistema monetário? É o dinheiro que a gente usa. Ele tem uma história? Ele tem uma história. Vem lá do comecinho do Brasil, a história do sistema monetário. Mas isso é uma outra coisa, tá? Obrigada.